Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos resolver o seguinte circuito. Imagine que nós tenhamos aqui uma fonte alimentando um diodo que, por sua vez, alimenta uma carga resistiva, por exemplo. Aqui é o terra, ok? Então, isso aqui é menos mais, vamos dizer que seja de 10 volts essa fonte DC. Então, a corrente da fonte tem esse sentido, a corrente no diodo tem esse sentido e a corrente na carga tem esse sentido. Vamos imaginar que essa carga fosse um resistor de 1K, ok? Bom, diodo, como é um elemento passivo, a tensão nele está contrária à corrente, essa tensão no diodo. Ok? Então, a gente vê o seguinte, que o positivo da fonte está jogado aqui no anodo e o negativo está jogado aqui no catodo. Nessas condições, o diodo está polarizado diretamente. Polarizado diretamente, vamos nos lançar mão da primeira aproximação, ele é uma chave fechada. Então eu posso sacá-lo do circuito e representar novamente um novo circuito, como esse aqui, onde no lugar do diodo eu coloquei uma chave fechada, ok? Essa tensão aqui que eu tenho aqui é a tensão no diodo, né? Como a chave é uma chave fechada, a tensão no diodo é igual a 0. Isso aqui é uma chave ideal, ok? Nós estamos representando um diodo pelo modelo de chave. Primeira aproximação, ok? Então, se nós pegarmos aqui, nós temos um resistor de 1K, e aqui então a corrente IL, novamente aqui a corrente da fonte, e aqui a corrente no diodo, ok? Então, se nós pegarmos Kirchhoff aqui, então nós vamos sair do potencial menos 10. Menos 10. Chegamos no potencial positivo, mais VD. Chegamos no elemento passivo, a tensão está contrária. Aqui está menos, aqui está mais, aqui a tensão na carga, VL. Então, mais VL igual a 0. Chegamos no início. Então, isso aqui foi obtido através da primeira lei de Kirchhoff. Ora, por outro lado, quanto vale VL? Lei de Ohm. VL é igual a RL vezes a corrente IL. Tá ok? Muito bem, então, vamos substituir isso aqui e isso aqui nessa equação. Então, nós vamos ter VL é RLL. RLL é igual a VD é 0, é igual a 10. Portanto, quanto vale a corrente de carga? Vale 10 dividido pelo RL, que é 1K. 1 vezes 10 a terceira. E isso aqui é 10 miliamperes. Ok? Então, a corrente que vai circular por esse circuito é 10 miliamperes. Isso aqui nós resolvemos matematicamente, através da equação matemática. Mas nós poderíamos ter resolvido esse mesmo problema de uma forma gráfica, tá ok? Então nós poderíamos ter feito o seguinte: nós teríamos aqui a característica do diodo, nós teríamos que ter a característica do diodo, e de
em função de VD é alguma coisa desse tipo. Nós vamos estar interessados só nesse primeiro quadrante, porque o diodo trabalha o tempo todo polarizado diretamente, tá ok? Ele só trabalha no primeiro quadrante. Então, essa é a característica do diodo. Nós temos que conhecê-lo para lançar a mão desse processo gráfico, tá ok? Agora, se nós pegarmos essa equação aqui, nós vamos ver o quê? Olha, nós vamos repeti-la aqui. Então nós temos que menos 10 mais VD mais VL igual a 0. Tá certo? Então, se o diodo conduz, VD aqui, que é a tensão anodo catodo, se ele conduz, VD igual a 0. VD igual a 0. O que implica, então, que VL é igual a 10. Mas VL é RLL. Então, RLL é igual a 10, o que implica aqui que L é os 10 mA. Os 10 mA, ok? Então, nós temos aqui que é a própria corrente do diodo. E D é a própria corrente L, que é a própria corrente da fonte. Tá ok? Então, nós temos aqui, para ID 10 mA, VD igual a 0. Então, nós temos um ponto dessa característica. Para VD igual a 0, ID vale quanto? 10 mA. E o que é o 10 mA? É 10, que é a tensão da fonte, é VCC, dividido por quê? Pela resistência RL. Então, esse ponto aqui é os 10 mA, ok? Nada mais é do que VCC dividido por RL, para VD igual a 0. Nós temos esse primeiro ponto. O segundo ponto, nós consideramos o diodo em aberto. Quando o diodo está aberto, quando o diodo está aberto, quando o diodo está aberto, o que nós temos? Quando o diodo está aberto, nós temos ID igual a 0. Tá ok? O que implica que L também é igual a 0. O que implica também que VL é igual a 0. Se VL é igual a 0, então VD igual a 10 volts. O que implica, então, que VD é igual a 10 volts. Esse é o segundo ponto que nós temos. Então, para VD igual a 10, está aqui, VD igual a 10, quanto que vale ID? ID vale 0. Então, ID vale 0, nós estamos nessa reta aqui, com esse ponto, ele está aqui. Tá ok? E aqui nós temos o outro ponto. Então, entre esses dois pontos, nós podemos traçar uma reta. E essa reta, ela é conhecida como reta de carga. De tal sorte
que no ponto de cruzamento da característica do diodo com a reta de carga, nós temos o ponto quiescente do diodo, o ponto onde ele trabalha, tá ok? Ele trabalha com essa tensão aqui e trabalha com essa corrente. Bom, então você observa o seguinte: se nós colocarmos esses valores numa escala, nós vamos perceber o seguinte, que essa tensão aqui é aquele 0,7 mais aquela queda de tensão em cima da resistência. Então, essa tensão V aqui seria o 0,7 mais a resistência do diodo vezes a corrente do diodo, ok? Observa o seguinte, que esse ponto aqui, na realidade, ele era os 10 volts, né? VD igual a 10 volts, que nada mais é do que o VCC, tá ok? Então, esse ponto aqui é o VCC, que é igual aos 10 volts, tá ok? E é também comum a gente designar a tensão do ponto quiescente e a corrente como sendo VQ e IQ. Isso para dizer que são as tensões relativas ao ponto quiescente, tá ok? Então, se você tem aqui o seguinte, os dois extremos da reta de carga. Aqui corresponderia o diodo estar fechado e aqui corresponderia o diodo estar aberto, tá ok? Então, ele vai trabalhar entre esses dois aqui, ó, esses dois extremos. É onde? Se nós lançarmos mão da primeira aproximação, nós vamos ter a característica do diodo aqui, ó. Ó, se nós lançarmos mão da primeira aproximação. Então, o ponto quiescente estaria aqui, ó. Esse seria o ponto quiescente. Se nós lançarmos mão da segunda aproximação, então, nós teríamos aqui o 0,7, por exemplo, tá certo? E a característica do diodo, levando em conta a segunda aproximação, ela seria uma coisa desse tipo. E então o ponto quiescente do diodo seria esse. E por fim, lançando mão da curva exata do diodo, que corresponde à terceira aproximação, tá certo? Nós veríamos que o cruzamento se dá exatamente aqui, tá ok? Então, nós temos um modo agora de avaliar sem ter que resolver o circuito. Quanto que seria? Se o diodo é ideal, se o diodo é ideal ele conduz, isso aqui é 0, 10 dividido por 1 dá 10 mili, que é exatamente, eu estaria trabalhando aqui na primeira aproximação. Tá certo? Se eu levasse em conta a segunda aproximação, qual que seria essa corrente que circularia aqui? Ó, tem 0,7. Então, 10 menos 0,7 dá 9,3. Dividido por 1K, daria 9,3 miliampere. Tá ok? E, se nós levarmos em conta a resistência de condução do diodo, então nós teríamos esse valor de corrente aqui, que nós teríamos que calcular aqui, tá ok? Representaria um modelo do diodo por uma fonte de tensão de 0,7 em série com uma resistência de condução direta do diodo. E nós poderíamos resolver aqui matematicamente, ou resolver graficamente, ok? Muito obrigado.